Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, a sua vitória. Mais uma vez, com grande alegria, venho estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Espero que Deus ele possa estar falando profundamente ao coração de cada um. Já peço para vocês curtirem, compartilharem com seus familiares, com seus amigos. E quem ainda não é inscrito, que venha se inscrever para que essa família venha crescer mais e mais e o YouTube venha passar para outras pessoas, assim, para lermos essa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, no vídeo passado lemos um pouco sobre o Cântico de Maria, parte 1 e parte 2, e entendemos como é bom louvar a Deus a todo momento da nossa vida, sabendo que Ele rege os nossos valores, princípios, a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao coração de cada um. Meus amados irmãos, hoje vamos estar lendo o nascimento de João Batista, ver o quanto é maravilhoso obedecermos e termos fé no Senhor. Então, acredito que Deus irá falar profundamente com cada um, tá bom? Meus amados irmãos, hoje nós vamos ler Lucas 1, do verso 57 ao verso 66, e no 57 diz assim: Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Amados irmãos, aqui já vimos que se concretizou aquilo que Deus já tinha falado para Isabel, a qual ela estaria ali gerando um filho, a qual nesse filho seria uma bênção, não só para ela, mas sim para todo o povo. E também vimos que ao nascer dessa criança, os vizinhos e seus parentes ficaram felizes pela felicidade dela. Mas, meus amados irmãos, isso daqui só é um começo de uma grande trajetória de vida, a qual, quando nós formos entender e ler um pouco mais para frente quem foi João Batista, nós vamos entender que ele falava diretamente do Espírito de Deus. Ele falava daquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. E eu entendo que nessa felicidade, todos aqueles que pararam e falaram para aquela família que eles já estavam velhos demais para ter filhos, que a Isabel, a mulher de Zacarias, era uma mulher amaldiçoada porque ela era estéril, ali eles viram que Deus, ele é misericordioso e fala que eles viram que Deus agiu com grande misericórdia para com a vida deles. Então entendemos que o povo, além de se alegrar, antes disso eles viram que a misericórdia de Deus de fato era com aquela mulher, era com aquela família. Então isso é muito importante, porque quando nós falamos da misericórdia de Deus, muitas das vezes falamos só por falar. Mas aqui eles falaram e viram a grande misericórdia do Senhor. Isso nos ensina que a cada dia, qual é a palavra que vem a sair da nossa boca? É a palavra que vem a ter verdade, é a palavra que vem a ter, de fato, a compreensão de que Deus ele trabalha em nossas vidas. Portanto, que todos ali viram e se regozijaram sobre a felicidade dela. Então, eles viram o ato de Deus e entenderam que de fato era Deus na vida dela. Tá bom, meus amados irmãos? No 59 diz assim: Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhes o nome de seu pai, Zacarias. Meus amados irmãos, quando completa-se 8 dias de nascimento da criança, ainda mais para o povo judeu, eles fazem a circuncisão, a qual eles levam um menino para que ali ele venha fazer todo o protocolo de que Moisés ele já tinha ordenado para o seu povo. Assim também Abraão começou com a circuncisão. Então, isso daqui era de geração em geração que vem a se passar. Então, quando aconteceu isso, imediatamente os sacerdotes, sumos sacerdotes falaram: não, pelo esse grande milagre que aconteceu e pelo pai dessa criança trabalhar como sacerdote do Senhor, vamos dar-lhe o nome de Zacarias. Mas imediatamente
A sua mãe falou assim no verso 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Olha o quanto é importante essa fala dela, porque o anjo tinha falado, ó, o nome da criança tem que ser João. Dá-lhes o nome de João. Sendo que, no 61, que nós vamos ler daqui a pouco, eles vão falar, mas por que dar o nome de João se não tem ninguém na sua família com esse nome? Porque eles tinham o costume, meus amados irmãos, de pegar nomes de avô, tataravô e assim por diante, e dar o nome a seu filho, a seu neto, para que eles possam ser lembrados dentro daquela família. E olha o que comprova tudo isso. Vamos ler o verso 61. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Olha só como é as coisas. Então eles entendiam, mas por que você quer dar um nome que nem na tua parentela, nem dos teus antepassados tinham este nome? Mas imediatamente ela pensou no seguinte, ela falou, não, foi Deus que mandou eu dar o nome de João. Então, por quê? Foi Deus que mandou, porque eu vou desobedecer. A minha palavra vai ser a obediência. Então, entendemos que devemos ser obedientes a tudo que vem até mesmo ser contra os nossos pensamentos e princípios. Isso é muito importante nós entendermos, porque muitas pessoas podem falar 1000 coisas para você, mas você tem que ter a capacidade e a mente de pensar, não, Deus mandou fazer isso daqui, eu vou fazer isso. Por mais que a pessoa esteja falando algo bom, algo que vai te ajudar, porque vai ser uma lembrança dos teus familiares, mas Deus ele falou, não faça isso, faz o que eu estou te mandando, porque eu sou contigo. Então ela entendeu, calma aí, eu tenho que ser obediente a quem? Aos sacerdotes ou ao Senhor? Então ela falou, nada disso. Eu vou ser obediente ao Senhor. E imediatamente ela, nada disso, vai ser João. E olha o que os sumos sacerdotes falaram no verso 62. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que eles dessem. Olha onde eles foram tentar manobrar a situação para dar o nome de Zacarias à criança. Eles foram perguntar aos pais, por mais que ele não falasse, mas por acenos, por alguns gestos que eles estavam fazendo ali na hora, eles perguntaram, qual é o nome que você quer que a gente dê para essa criança? E olha o que Zacarias fez, verso 63. Então, pediu uma taubinha, escreveu João, é o seu nome, e todos se admiraram. Olha também a importância que Zacarias teve no momento. Ele, por entender que foi algo maravilhoso que aconteceu na vida dele, um grande milagre, por ele ter uma idade muito avançada, e por ele saber que ter um filho com o seu nome era de grande valor, ele imediatamente pensou, não, por mais que eles estejam fazendo isso, falando desta forma, para que eu possa ser engrandecido, ser lembrado de geração em geração, eu não posso dar ouvidos para eles. Eu tenho que dar ouvido principalmente ao Senhor, porque foi Ele quem falou comigo. Foi Ele quem enviou o anjo lá no santuário e falou para que eu possa dar o nome de João. Então, olha a importância e o momento em que ele se colocou. Então, isso é muito importante. Por mais que pessoas venham a perguntar para o seu parceiro ou para a sua parceira do lado, a pessoa ela tem que entender que, primeiramente, ela não pode dar ouvido às outras pessoas. Ela tem que dar ouvido primeiro ao Senhor. Se foi o Senhor que falou para você dar o nome ou fazer o que tem que fazer, não dê ouvidos às outras pessoas, por mais que elas estejam fazendo ali um papel para te agradar,
mas mesmo assim você tem que entender que primeiramente você tem que agradar o Senhor. E é isso aqui o que ele fez. Por mais que ele não pôde ter falado naquele momento, mas ele falou assim, ó, com gesto, pediu uma tábua e escreveu o nome de João, obedecendo aquilo que Deus ele tinha determinado para ele. Então é importante você saber disso. Quem está do seu lado imediatamente vai entender o valor que Deus ele tem colocado na sua vida. Ele vai entender a palavra do Senhor, por mais que as outras pessoas falem para ele não fazer. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 64 diz assim: então, imediatamente a boca se abriu e desimpedi a língua, falando, louvando a Deus. Olha o que a obediência faz. A obediência, lembra que ele, por não ter fé e não acreditar de primeira que o anjo tinha sido enviado por Deus para falar que ele, na sua velhice, seria pai, e ele não acreditou o que o anjo tinha falado para ele, ó, por hoje, até o nascimento de seu filho, você não falará. E assim aconteceu que imediatamente ele não teve a língua solta pelo nascimento de seu filho, mas ele teve a língua solta pela fé que ele entendeu que era de Deus aquele propósito daquela criança nascer. E imediatamente, pela fé que ele teve e pela obediência na palavra do Senhor, imediatamente a sua língua começou a desembolar, e ali ele falava, mas não era um falar comum. Para vocês verem, ele louvava a Deus, isso dando a entender que tudo que ele passou, ele viu que era da vontade do Senhor. E isso daqui, meus amados irmãos, também é algo para a gente entender que tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos ouvir da palavra do Senhor, para nós sermos obedientes. Por mais que aconteceu algo na nossa vida, com a vontade do Senhor, entendemos que tudo é para o nosso bem. E aqui ele entendeu que se ele obedecesse e que se ele tivesse fé de que tudo iria acontecer como o Senhor quis, ele iria voltar a falar. E isso é importante para você. Se hoje você vê em um momento a qual você não vive bem, que não vive mil maravilhas, você tem que entender a todo momento que é do propósito do Senhor. Porque Deus te falou há tempos atrás, mas como você não entendeu o propósito de Deus e não teve fé, aconteceu algumas coisas na sua vida que hoje você se pergunta por que está acontecendo. Mas imediatamente quando você entende e você faz aquilo que o Senhor quer que seja feito, ele imediatamente abre todas as portas para você. Qual é o momento que você vive hoje de ruim? Deus ele vai fazer que aquele momento ruim se torne bom. Então isso é para vocês entenderem, sempre fazer algo que agrade ao Senhor, e tudo que as pessoas vierem a falar para você fazer, primeiramente você vê aquilo que o Senhor prometeu e falou para você fazer. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 65 diz assim: sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Olha para vocês entenderem o quanto foi impactante aquilo na vida de Zacarias e Isabel, que todo mundo que não era esperado deles ser pai, eles entenderam que tudo que eles passaram, tudo que eles falavam da palavra do Senhor, porque, não sei se vocês se lembram, mas Deus ele tinha falado há um pouco tempo atrás, quando assim falou com Zacarias no templo, falou que eles eram justos a Deus, justos sobre as coisas que Deus tinha falado e feito na terra. Então imagina, aqui todo mundo falando mal dele há um tempo atrás, e quando se concretiza um milagre da vida dele, todo mundo entende que aquele propósito ali, porque ele ficou mudo, porque ele não falava mais, porque ele não pregava mais, porque ele não falava mais da palavra do Senhor,
tudo era um propósito. E todos ali, quando nasceram a criança, e assim ele voltou a falar, todo mundo entendeu que tudo aquilo foi feito pela vontade do Senhor. E todos aqui falam que todos da região montanhosa souberam o que acontecera com eles. Olha o quanto o Deus ele trabalha de uma forma tremenda na nossa vida. Talvez a gente fique pensando no nosso dia a dia, poxa, ninguém está me vendo no meu trabalho, ninguém está me vendo na faculdade, ninguém está vendo o meu trabalho que eu faço dentro de casa, ou até mesmo nos trabalhos que eu faço na obra do Senhor. Mas, meus irmãos, você não tem que fazer para ser visto, você tem que fazer para Deus ser visto. E quando Deus ele é visto, imediatamente ele coloca para vocês ser visto trabalhando para ele. Então, todo mundo ali vai saber da região que você mora, vai saber que você é um homem do Senhor, você é uma mulher do Senhor. Então, entenda isso. Primeiro, você faz aquilo que Deus determinou. Segundo, você entende o propósito de Deus. E terceiro, você vai ser visto como um homem, uma mulher bendita do Senhor. Então isso é questão de tempo. É questão de que Deus ele tem um tempo determinado para se cumprir na sua vida. O milagre vai acontecer, mas existem momentos específicos. Existem coisas para você fazer no dia a dia para que o nome dele venha a ser engrandecido, venha a ser louvado, que ele venha a ser sempre em primeiro lugar na sua vida. Então entenda isso, tá bom, meus amados irmãos? Para finalizar aqui o vídeo, vamos ler o verso 66 que diz assim: todos os que as ouviram guardavam no seu coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? Olha o que as pessoas faziam ao lembrar de João Batista, ou ao lembrar, na verdade, daquela criança ao nascer. Pelo um propósito. Qual será o propósito dele nascer? E todas colocavam em seu coração. E isso daqui é de suma importância, porque todos que verem o seu milagre, eles vão colocar no coração e vão falar: qual é o propósito? O que tá sendo de tão diferente assim na vida daquela pessoa, de que eles vão ficar tão extasiados com o que está acontecendo na sua vida, que eles vão falar: Senhor, o que está acontecendo? Qual é o seu propósito? Qual o propósito dela estar passando pelaquilo tudo, mas agora acontecer isso na vida dela? Então, meus amados irmãos, olha o que diz o final aqui, ó. E a mão do Senhor estava com ele. É isso que você vai falar a todo tempo quando as pessoas te pararem para perguntar: mas por que o propósito? Tu sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você só simplesmente vai falar assim: o propósito, Deus ele vai me revelar, mas eu sei que a mão do Senhor sempre esteve comigo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Basta eu dar a oportunidade de estar diante do Senhor fazendo aquilo que ele gosta. E meus amados irmãos, espero que Deus falou profundamente ao seu coração. Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Tchau!